Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez para podermos fazer acontecer esse momento josefino. Nosso bom Pai adotivo. E hoje é o 8º dia, né? 8º dia. 8º dia de Simplesmente José. Esse livro maravilhoso do Frei Darley Zanon. Estou maravilhada, gente. Não tem outra coisa não para falar de tão bem José. Ele fez pesquisas e mais pesquisas para chegar a esse livro, né? Porque São José, né, Roberto? É meio difícil encontrar as coisas sobre literatura dele. Nosso São José. Por isso que eu estou tão assim, maravilhada. E vamos iniciar o 3º capítulo, que é Crescer. Continuar no terceiro capítulo. É o 3º capítulo, continuar no 3º capítulo, que é Crescer, o tema, né? E diz assim: no entanto, nem todas as minhas memórias são assim agradáveis como essa que ele acabou de contar no vídeo anterior. Não recordo um dia sequer da minha infância sem a sensação de medo e ameaça que pairava no ar. Nosso povo vivia em contínua tensão por causa da presença do invasor. Soldados circulavam a todo momento sem demonstrar nenhum respeito pela nossa gente, pela nossa história ou pelas nossas tradições. O Império Romano é uma grande potência e tinha chegado ao nosso território há pouco tempo. Foi o general Pompeu que invadiu nossas terras no tempo em que nosso avô Matan ainda era criança, cerca de 4 décadas antes do meu nascimento. Na verdade, depois do tempo do rei Davi, nosso pai nunca mais viveu em plena liberdade. Nosso país nunca mais viveu em plena liberdade. Fomos invadidos e dominados por vários povos. Primeiro os assírios, depois os persas, os gregos, os seleucidas e, por fim, os romanos. O período assírio foi o mais violento e cruel. Foi quando houve a destruição e profanação do templo, há cerca de 2 séculos. O rei assírio dividiu Israel em províncias, surgindo assim a Judéia, a Samaria, a Galiléia, Pérea e Tracontes. Ele também impôs o paganismo e proibiu a circuncisão. Grande afronta ao nosso povo e ao nosso Deus. Imagine, né, Roberto? Porque naquela época a circuncisão era uma tradição da lei, né? Levar o primogênito homem, o primeiro filho, que é o primogênito homem, para a circuncisão e também a apresentação no templo e dia de purificação da mãe. Então isso era uma tradição muito forte que Jesus, no tempo de Jesus, já estava normal, né? Já tinha voltado a tradição da circuncisão e da purificação e apresentação dos filhos. Ele era novinho, aí né? Estamos falando de muitos séculos antes de Cristo. Depois desse período, um século antes dos romanos chegarem, houve uma revolta guiada por alguns membros da família de Levi. Eles são conhecidos como os Macabeus e governaram Israel por diversas gerações, quase um século no todo. Os Macabeus restituíram a liberdade da nossa terra, resgataram a dignidade do povo judeu, mas não demorou para iniciarem conflitos internos e guerras. Todas aquelas que se opunham à sua autoridade e severidade eram perseguidas, punidas e mortos. Muitos fugiram para terras distantes, principalmente para o Egito, que sempre foi um lugar de exílio. Foi nesse período que os romanos vieram com a desculpa de ajudar nosso povo a reconquistar a paz. Eles já dominavam toda a região em torno do Mediterrâneo. Era uma questão de tempo até chegarem aqui. Fica aí, Breno. Vejam que as guerras, o jogo de interesses dos poderosos e como diz um ditado muito popular, a corda só rebenta do lado mais fraco. A população foi quem sempre sofreu com as guerras, né? Destruíam a história, proibiam as tradições. Era uma questão de imposição. Não é tão diferente hoje também, né? A cada pessoa que entra no poder, eles vão transformando
as tradições, acabando com algumas, criando outras que não são tão boas Verdade. para o ser cristão, para o testemunho cristão. E aí a grande preocupação da igreja é essa, é que nós mantemos firme a nossa fé e que as nossas tradições, né, a missa dominical, o dia do Senhor, as nossas confissões, né, o sacramento da confissão, que nossos filhos sejam batizados ainda crianças e tudo mais, essas tradições que permaneçam, que são tradições que faz bem. Ora, quanto mais cedo você apresentar a luz de Cristo a uma criança e que ela siga uma doutrina, ela vai muito bem. E aí nós temos que confiar que essa semente, como foi falado, a semente que multiplica e que se transforma em pão, é a palavra de Deus. Ela vem se multiplicando. Nossos filhos, a gente tem que entregar a Deus, fazer a catequese em nossas casas e eles participarem da catequese na igreja e no domingo estar na missa. Essa é a tradição que dá certo, porque Deus, o Emmanuel, Deus conosco, está conosco, realmente. Está conosco, com certeza. Aí diz aqui assim ainda: nesse período da minha infância, governava em Roma o imperador Otávio Augusto. Ao menos assim parecia, pois até nós não chegavam muitas informações, apenas ordens e taxas. Em Jerusalém governava Herodes, há pouco mais de uma década. Era chamado por alguns de o Grande, mas eu o conhecia como o Terrível, pois cometeu tantas atrocidades que só de recordar ainda hoje me deixam aflitos. Herodes não era judeu, era mestiço, metade hebreu e metade idumeu. Ele conseguiu o título do rei somente porque se humilhou diante do imperador romano, submetendo-se plenamente a invasores. Tornou-se uma espécie de marionete do imperador que não tinha grande interesse pelas nossas terras, sem grandes riquezas. Roma governava indiretamente, por isso pudemos manter nossa própria religião e costumes. O império garantia a ordem e proteção através da força do seu exército. E Herodes agradecia enviando grandes quantidades de impostos e cereais cultivados em nossos campos, além de animais dos nossos rebanhos e fruta dos nossos pomares. Ave Maria, não é diferente de hoje. É verdade. Todos conheciam muito bem o rei Herodes, mas pelos piores motivos. A cada peregrinação que faziam a Jerusalém, eram-nos narradas crueldades enormes feitas por esse despota sem coração. Além de cruel e impetuoso, foi um rei muito ambicioso, por isso construiu o porto de Cesareia. Mas veja como é o jogo de interesse. Herodes se humilha para ter o poder. E quando tem, ele sente prazer e é forçado a enviar o pouco que aquele povo tinha, as suas produções agrícolas e o pouco de moedas de ouro que tinham. Então, assim, sempre houve essa questão da classe majoritária oprimindo os pobres. E é aí onde a igreja entra. A igreja ela sempre se fortalece e vem protegendo com sua política social em favor dos menores, dos mais oprimidos, dos menos favorecidos. Lá na frente nós vamos ver essa política social da igreja. Muitas vezes é bem diferente do que nós vemos hoje. O que eu estou achando interessante é porque o nosso Frei vai buscar isso, bíblico. Ele estudou para chegar a esse resumo, né? E a gente observa que vem nos dias de hoje acontecendo como Herodes. Nós temos os Herodes que colocam impostos, coisas maiores para a gente pagar e assim a gente vai vivendo e sendo cristão no mundo de hoje, né, Beto? Mas vamos falar de coisas boas agora, Vamos. né? Estarmos juntos diariamente com esses vídeos nos traz um prazer muito grande, porque você é especial para todos nós.
Né? É. Então, José te ama, Deus te ama e nós te amamos. E é necessário que se propague mais para que nós possamos aumentar o nosso amor. Quanto mais pessoas estiverem participando desse canal, mais nós vamos poder levar essa devoção de São José. Hoje, de uma forma muito carinhosa, com a Sagrada Família, né? Ela que é tão necessária nesse tempo de hoje, o verdadeiro testemunho, nosso bom pai adotivo São José, nossa Maria linda, nossa mãe catequista, e o menino Jesus, o nosso Salvador. Pai, mãe e filhos, que bom podermos ter esse exemplo que Deus nos presenteou, Sagrada Família. Interessante, Beto, que esse livro faz a gente acordar para muitas coisas. Muitas coisas. E sabe o que ele me revelou? Que eu sabia, mas a gente tem que acordar, que nós temos 3 pais. Nós temos o Deus de misericórdia, nosso Pai do céu. Nós temos São José, o Santo dos Santos e nosso bom Pai adotivo. E nós temos nosso Pai da terra, a quem devemos obediência, amor, aos nossos pais, mãe também, que Maria está aqui para representar as mães. Então devemos amar a nossa família. Essa história de família só serve para bater foto, isso não existe. Se assim acontece, nós precisamos reestruturar nossa família. Mostrar o prazer de estarmos juntos, né? Das brincadeiras, dos momentos nostálgicos. Então tudo isso é necessário para que possamos amar a nossa família. E por isso, em agradecimento que você está conosco, agradecendo ao bom Deus, é que pela intercessão de São José pedimos a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Não esqueça, dê seu like, peça alguém para se inscrever e comente em nosso canal. Quanto mais comentários, melhor. Faça seu Missionários pedido de da oração, Providência. faça seu comunicado, se está gostando, como gostaria. Faça E aí seu a gente pedido à vai- família de Nazaré, que quando você comentar, a gente responde a todos os comentários. Fique em paz, fica com São José providenciando tudo que nós necessitamos. E até Amém. amanhã, se assim Deus permitir.